vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carla. Gratidão por você estar aqui comigo. Se inscreva se você gostar do meu conteúdo, compartilhe, deixa o like para que o YouTube entenda que você está gostando do meu trabalho. Lembra-se, compartilhar o Espiritismo é uma forma de caridade. Então hoje vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler um trechinho, vou ler um trechinho para vocês. Tornou-se, pois, ao entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo é que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe Jesus. Então Pilatos: Logo tu, que é rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é verdade ouve a minha voz. Pilatos lavou as suas mãos, disse que não era responsável pela morte de Jesus. Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus. Então, meus amigos, nesse pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a entender, interpretar esse pedacinho aqui com a nossa vida. Como que a gente pode interpretar esse pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa vida? Com a minha, com a sua vida, com a nossa vida. Quando a gente lava as nossas mãos, quando a gente não se posiciona, a gente vai no meio do nosso caminho, prejudicando pessoas. A gente vai no meio da nossa trajetória encarnados aqui na Terra, a gente vai abrindo um buraco para que essas pessoas caiam dentro dele. Pilatos, então, ele falou que lavava as suas mãos, que ele não era responsável pela morte de Jesus. Mandou soltar Barrabás, para que o povo naquela época se acalmasse. Ele não foi corajoso o suficiente para mostrar que Jesus era o mestre, que Jesus era o rei. Ele soltou Barrabás para que o povo de lá não ficasse enfurecido contra ele. Ele teve medo do povo enfurecido. Ele não foi uma pessoa autêntica. Ele não demonstrou aquilo que realmente ele sentia, que realmente ele pensava. Que ele sabia que Jesus era o rei. Mas o que ele fez? Ele mandou soltar o Barrabás. Ele lavou suas mãos, ele prejudicou Jesus. Jesus foi crucificado, Jesus foi açoitado. Ele largou Jesus para os soldados e falou que não era responsável pela morte de Jesus. Quantas vezes na nossa vida lavamos as nossas mãos, empurramos os nossos problemas com a barriga, vamos andando com a nossa vida simplesmente pelo fato de viver, não vamos nos preocupando com nossos problemas e vamos tentando amenizar a situação e vamos deixando a nossa vida para os outros comandar. Então esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele quer passar para nós que a gente deve ter a verdade absoluta, que é a verdade de Jesus. Jesus falou que ele não era desse mundo, Jesus falou que quem tinha verdade ia confiar nele. Quando Jesus quis falar que a gente não era desse mundo, Jesus quis dizer que nós somos todos espirituais, que estamos encarnados num corpo, que viemos reencarnados para a Terra para uma evolução espiritual. Jesus mesmo falou lá que ele não era desse mundo, então Jesus quis dizer que tinha outros mundos. Então, se a gente abrir a nossa mente para o novo, a gente vai perceber que nós todos somos espíritos encarnados num corpo e todos nós somos espirituais. Às vezes, quantas vezes vocês lavam suas mãos e quantas vezes vocês deixam suas vidas para outras pessoas resolverem, para outras pessoas viverem? Quantas injustiças são feitas aqui na Terra quando as pessoas não se posicionam, quando as pessoas pensam uma coisa e falam outra? Quando as pessoas, na sua decorrência da sua própria vida, elas vão deixando as outras pessoas resolver a vida delas, elas vão deixando pessoas dominar a vida dela. E a gente, quando Jesus vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala que a verdade, quem crê nele vai ter a verdade, é que Jesus sempre quis falar que quem tem fé nele vai enxergar a vida como ela é. Não vai mascarar a vida, não vai mascarar problemas, vai enfrentar a vida. Quantas pessoas já magoou você, já apunhalou você pelas costas? Então a gente começa a pensar em Pilatos, alguém que apunhalou Jesus pelas costas. Alguém que entregou Jesus para os soldados, alguém que disse: eu lavo as minhas mãos, eu não tenho culpa da morte dele. Entregou Jesus para ser açoitado pelos soldados, Jesus foi crucificado vivo.
Então a gente vai pensando que quantas pessoas como Pilatos vivem nessa terra, vivem na sua vida, na sua casa. Quantas pessoas elas são pessoas do mal, pessoas maléficas, que elas vão dizendo que lavam suas mãos, que elas não foram responsáveis por aquele problema, por aquilo que você está passando no momento. Pessoas que são ardilosas, que por trás de você estão armando alguma coisa contra você. Então Jesus vem nesse Evangelho segundo o Espiritismo nos alertar para o novo, para dizer: quem crê em mim consegue ter a espiritualidade, quem crê em mim consegue ter a verdade, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a verdade do Senhor, é a verdade de Jesus. Então a gente começa a pensar quantas pessoas a gente tem na nossa vida que nos prejudicou, que vai nos prejudicar, porque a gente não consegue ver a verdade daquela pessoa, que é a verdade que Jesus nos mostra. Quem crê em mim vai ver uma pessoa como ela é. Muitas pessoas são iludidas com a aparência física de alguém. Muitas pessoas são iludidas com a pessoa que fala bonito. Muitas pessoas são iludidas pelo dinheiro que aquela pessoa tem, pelo carro que aquela pessoa tem. Mas a pessoa não vê a essência daquela pessoa, não consegue enxergar a essência daquela pessoa. Por que que isso acontece? Porque a pessoa não vê a verdade de Jesus naquela pessoa. Porque quando a gente tem a verdade de Jesus na nossa vida, a gente consegue enxergar as pessoas como elas são. Então eu venho aqui hoje lhe alertar, meus amigos, para que a gente tome cuidado com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente coloca na nossa casa, com as pessoas que a gente confia, que a gente entrega a nossa vida. Que a gente é dependente de uma pessoa para ser feliz. Não somos, nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. A gente tem que ser feliz por nós mesmos. Quem crê em Deus vai ter a verdade absoluta. Quem crê em Deus vai ter a verdade dentro de si, de enxergar pessoas como são. Então esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos alertar um novo. Quando Pilatos lavou suas mãos, entregou Jesus para ser açoitado pelos soldados, Pilatos ali, ele quis dizer: eu não tenho nada a ver com a morte de Jesus, eu estou lavando minhas mãos. Então, quantas vezes a gente lava as nossas mãos na nossa vida, a gente deixa uma injustiça passar, a gente vê que tem algo errado, a gente simplesmente não se posiciona porque somos covardes. Quantas vezes você é covarde na sua vida? Quantas vezes você vê coisas erradas e você se cala? Porque quando a gente se cala, a gente consente. Então a gente tem que ter personalidade, a gente tem que ter saber falar, saber viver a nossa vida, porque não estamos aqui a passeio, estamos aqui para ensinar, mas também estamos para aprender. Então eu vou fechando o meu vídeo hoje, meus amigos, com muita gratidão no meu coração e muito feliz por você estar aqui me assistindo hoje. Vou fechando com um pensamento. Quantas vezes na nossa vida lavamos as nossas mãos diante de uma injustiça porque não queremos nos aborrecer? Quantas vezes nas nossas vidas deixamos de fazer a diferença na vida de alguém porque não falamos o que pensamos para não perder aquela amizade? Quantas vezes na nossa vida deixamos a aparência do outro, as palavras do outro, o que o outro tem materialmente nos influenciar e não vemos, não conseguimos enxergar como a pessoa é como ser humano? Quantas vezes nas nossas vidas vamos nos iludir com pessoas, vamos lavar nossas mãos, vamos ser covardes, vamos deixar a nossa vida passar, vamos pedir opiniões para pessoas que não conseguem nem resolver a vida delas, mas vamos precisando dessa opinião para tocar a nossa vida. Pilatos lavou suas mãos, não foi responsável pela morte de Jesus? Ele foi responsável sim pela morte de Jesus. Quando largou Barrabás para que o povo se acalmasse, ele não teve coragem de acalmar o povo. Então ele lavou suas mãos, ele foi covarde. Quantas vezes todos nós somos covardes nas nossas vidas? Não olhamos o problema de frente e lavamos as nossas mãos para a nossa própria vida. Lavamos as nossas mãos para que a gente não possa se incomodar lá na frente. Lavamos as nossas mãos com uma injustiça que a gente vê, mas a gente se cala, porque o problema não é nosso. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Eu também estou incluída nisso. Porque também estou aqui para ajudar vocês, mas também estou para aprender. Quantas vezes na nossa vida vamos lavar nossas mãos, vamos nos calar e vamos tocar a nossa vida pelo simples fato de ser covarde? Então, meus amigos, fica esse pensamento para todos nós. Que possamos ser pessoas fortes,
pessoas que desatamos os nós, desatamos as nossas mãos para que possamos viver. E quem crê na palavra de Deus passa ela em frente. Quem crê na palavra do Senhor ajuda de alguma forma, fala de alguma forma. Não façamos como Pilatos, que lavou suas mãos e se calou. Viemos aqui para aprender, mas também para ensinar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.